I Shall Seal the Heavens. Capítulo 2. Aceita Confiança. Aceita Confiança, localizada dentro das fronteiras do estado de Zhao, no extremo sul do continente Nanshan, já ocupou a primeira posição entre as 4 grandes seitas. Mesmo que ainda famosa no domínio sul, ela teve um declínio nos últimos anos e não manteve a posição gloriosa que um dia já teve. Hoje em dia, em comparação com as outras seitas dentro do estado de Zhao, ela só poderia ser considerada uma seita inferior. Na verdade, nem sempre ela foi chamada de Seita Confiança. Há 1000 anos, surgiu um cultivador que causou um grande alvoroço no domínio sul. Ele chamou a si próprio de como Patriarca da Confiança e tinha forçado a seita a mudar seu nome como tal. Ele passou por cima de todas as outras seitas do estado de Zhao, pilhando seus tesouros, permanecendo inigualável por algum tempo. Mas as coisas eram diferentes agora. O Patriarca da Confiança tinha desaparecido há quase 400 anos. Se não fosse pelo fato que ninguém sabia se ele estava vivo ou morto, a seita já teria sido engolida por alguma outra seita. Já havia passado seus dias de glória. Considerando a falta de recursos no estado de Zhao e a pressão das outras 3 seitas, se eles quisessem obter novos recrutas, eles teriam que sequestrar pessoas para atuarem como servos. Não havia maneira deles abrirem as portas para recrutar abertamente. Meng Hao seguiu o homem de túnica verde ao longo dos pequenos caminhos que cortam entre os picos das montanhas. Os arredores eram como jardins, como rochas e árvores de aparência estranha em todos os lugares. Em meio às belas paisagens, edifícios extravagantes, decorados com telhas de jade, levantavam-se para fora da névoa entre as nuvens. Meng Hao suspirou continuamente. Infelizmente, o jovem gordo ao lado dele lamentou o tempo todo, arruinando um pouco o clima. Eu estou acabado, realmente acabado. Eu quero ir para casa, murmurou o jovem gordo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Amantou esperando em casa e peixe. Droga, droga! Eu quero herdar a terra da família e se tornar um velho rico e ter algumas concubinas. Eu não quero ser um servo aqui. Ele murmurou baixinho durante o tempo que levaria para beber metade de um copo de chá. Até que o homem de túnica verde virou-se. Se você piar mais um pouco com essa merda, ele disse friamente, eu vou cortar tua língua. O jovem gordo de repente tremeu violentamente. Seus olhos refletiram com medo, mas ele fechou a boca. Quando se deparou com isso, Meng Hao começou a reconsiderar como maravilhosa a situação pode ou não ser. Mas ele tinha uma personalidade persistente. Então ele respirou fundo e manteve seu silêncio. Depois de um tempo, quando eles chegaram a cerca de metade do caminho até a montanha, Meng Hao viu uma fileira de edifícios que emergiam do nevoeiro turvo. 7 ou 8 jovens vestindo roupas de canhamo sentavam-se ao exterior dos edifícios. Eles pareciam exaustos. Quando Meng Hao e os outros se aproximaram, os jovens os notaram, mas não fizeram nenhuma saudação. A alguma distância, um jovem vestindo uma túnica azul, claro, sentou-se em um penhasco. Seu rosto era longo, quase como um cavalo, e seu manto era obviamente mais caro e sofisticado do que aqueles vestidos pelos outros jovens. Embora seu rosto estivesse frio, quando o homem de manto verde se aproximou levando Meng Hao, o jovem levantou-se e cumprimentou-o com os punhos em concha. Saudações, irmão sênior. Esses são os 2 servos recém-chegados, disse o homem de túnica verde impaciente. Por favor, providencie para suas acomodações. Com isso, ele se virou e saiu, nem mesmo olhando para Meng Hao e o outro jovem. Depois que ele saiu, um rapaz com cara de cavalo sentou-se novamente, cruzando as pernas e friamente olhando por cima Meng Hao e o rapaz gordo. Este é o pavilhão dos servos do norte, disse ele com uma voz fria, sem emoção. A Seita Confiança não suporta folgados. Agora que vocês estão aqui, vocês vão trabalhar durante 30 anos até serem liberados. Se vocês tentarem escapar, bem, há muitas feras nessas montanhas solitárias e vocês certamente irão morrer. Vão pegar seus uniformes de trabalho. A partir de agora, vocês estão isolados do mundo mortal e vão trabalhar pacificamente como servos.
O jovem gordo tremeu ainda mais, com o rosto cheio de desespero. Meng Hao permaneceu calmo. Na verdade, no fundo de seus olhos tinha um brilho indescritível. O homem com cara de cavalo havia notado. Ele estava nessa função por muitos anos e tinha visto muitos jovens capturados para serem servos, mas nunca tinha visto alguém tão calmo como Meng Hao. Se vocês tiverem uma boa índole, disse ele levemente, vocês podem não precisar trabalhar durante 30 anos. Vocês podem praticar o cultivo em seu tempo livre. Se vocês conseguirem chegar ao primeiro nível de condensação de Qi, então vocês vão ser promovidos para a seita externa. Ele balançou sua manga larga. Após isso, 2 roupões de canhão apareceram na frente de Meng Hao e o jovem gordo. Na frente de cada manto havia um emblema de madeira do tamanho de um polegar gravado com o caractere servo. Além do manto, havia também um pequeno livreto, no qual havia 3 caracteres: Manual Condensação Qi. Assim que Meng Hao colocou os olhos sobre os caracteres, ele começou a respirar com dificuldade. Ele olhou para o livreto e recordou a conversa da mulher com a cara fria. O homem de túnica verde tinha mencionado o 7º nível de condensação de Qi. Podemos nos tornar discípulos da seita externa quando chegarmos ao primeiro nível, mas essa mulher já atingiu o 7º nível. O que será que é a condensação de Qi? Talvez seja uma maneira de se tornar um imortal, como é dito nas histórias. Se fosse essa a remuneração que receberia de seu trabalho, bem, pode até não ser dinheiro, mas isso seria algo no valor de centenas de moedas de ouro no mundo exterior. A excitação de Meng Hao aumentou. Ele agarrou o manto e o usou para embrulhar o emblema e o livreto. A casa dos servos do leste é onde vocês vão viver. A partir de amanhã, o seu trabalho é cortar madeira. 10 árvores cada todos os dias. Vocês não têm permissão para comer até que tenham terminado. Ele fechou os olhos. Inspirando profundamente, Meng Hao imitou o rapaz e saudou-o com os punhos em concha. Em seguida, caminhou em direção à casa, seguido pelo jovem gordo. O edifício parecia ser uma habitação de pátio Siyuan, que eram várias vezes maiores que o habitual. Seguindo as sinalizações, eles localizaram o quarto, e em seguida, abriram a porta e entraram. O quarto não era grande. Continha uma mesa e 2 camas pequenas, e, embora simples, era muito limpo e arrumado. O jovem gordo sentou-se em uma das camas, então, incapaz de segurar mais, começou a chorar. Ele tinha cerca de 12 ou 13 anos de idade, e ele gritou em voz alta. Os gritos certamente ecoaram para fora. Meu pai é um senhor, e eu tenho que ser um senhor também. Eu não deveria ser um servo. Ele parecia extremamente perturbado, e seu pequeno corpo gordo tremia muito. Pare de chorar, disse Meng Hao, tentando confortá-lo. Pense nisso. Não é tão ruim aqui. Estamos trabalhando para imortais. Muitas pessoas nos invejariam se soubessem. Ele rapidamente fechou a porta. Eu não quero trabalhar para outras pessoas, ele respondeu. Meu casamento já foi arranjado e presentes de noivado já foram enviados. Minha pobre, bela senhorita nem sequer se casou comigo, mas já será uma viúva. Quanto mais ele chorou, mais com o coração partido ficou. Uma expressão estranha surgiu no rosto de Meng Hao. Esse jovem gordo ainda era novo, ele pensou consigo mesmo. Eu não posso acreditar que ele está prometido a uma esposa. Eu sequer senti o toque da mão de uma mulher. Ele suspirou emocionalmente, pensando sobre o quão incrível era ser rico. A família desse jovem gordo é tão rica que nunca teve que se preocupar com comida ou roupas. E eu ainda não tenho nada. Mesmo depois de vender minha casa no ano passado, eu ainda devo ao zelador Zou um monte de dinheiro. Pensando no dinheiro que devia, o fez rir. Agora que ele estava aqui, Zou só poderia ver a cor do dinheiro, se ele fosse forte o bastante para vir até aqui. Senão, ele vai estar morto até Meng Hao sair. Quanto mais pensava sobre este lugar, melhor ele se sentia sobre isso. Ele não precisava se preocupar com dinheiro, alojamento ou alimentos. Ele ainda recebeu algo que tem o valor de centenas de moedas de ouro, e isso foi antes mesmo dele começar a trabalhar. Considerando que
Esta era uma morada de mortais? Pode-se dizer que ele inesperadamente tinha sido resgatado de uma situação desesperadora. O jovem gordo ainda estava chorando e tinha começado a irritá-lo. Ignorando-o, ele puxou o manual para fora do manto de cânhamo e começou a ler. Depois de ler a primeira linha da primeira página, ele ficou chocado. Uma pessoa deve ter algo para contar. Se você é um mortal que deseja riquezas e títulos, se você é um cultivador que quer viver uma vida livre de preocupações, se junte à minha seita confiança. Você pode confiar em mim. Essa era a introdução do manual que foi assinado pelo Patriarca da Confiança. Mesmo que fosse apenas um punhado de palavras, ela carregava um poder indescritível. Era ao mesmo tempo um convite e uma descrição da seita confiança. Meng Hao estava anestesiado e então, de repente, tudo fez sentido. A seita confiança. Esse é o significado da seita? As pessoas precisam encontrar algo para confiar. Quando encontrar a seita confiança, então elas vão ser ricas, poderosas e livres de preocupações. Isso fez cada vez mais sentido. Ele percebeu que, se ele tivesse um funcionário em quem confiar, ele nunca teria falhado nos exames 3 vezes seguido. Ele suspirou. Seu respeito pelo Patriarca da Confiança aumentou, a quem ele nunca havia conhecido. Com essa única frase, parecia como se uma porta em sua vida tinha se aberto de repente. Em outras palavras, eu tenho que encontrar alguém para confiar enquanto eu estou aqui. Se eu o fizer, eu não terei que me preocupar com nada. Seus olhos brilhavam enquanto ele continuava a ler o manual. Logo, ele perdeu a noção do tempo e nem sequer notou o jovem gordo chorando ao lado dele. O jovem gordo finalmente chorou até dormir à meia-noite. Depois disso, seus roncos começaram a trovejar ao redor da sala como uma tempestade. Relutantemente, Meng Hao fechou o manual. Mesmo que ele se sentisse muito cansado, seus olhos estavam cheios de força e vigor. Este livro não vale 100 moedas de ouro, vale 1000, ele disse para si mesmo. Para alguém que sempre sonhou em se tornar um oficial rico, algo que vale 1000 moedas de ouro valia mais que qualquer coisa exceto sua vida. Em sua excitação, ele percebeu que o ronco do jovem gordo tinha cessado. Ele olhou e viu que o jovem estava deitado na cama e agitava os braços em volta resmungando. Eu vou te bater até a morte, como você ousa roubar meu mantou? Eu vou te morder até a morte, como você ousa roubar a minha mulher? Enquanto eu falava, ele saiu da cama, com os olhos ainda fechados, agitando os punhos com raiva. Então, surpreendentemente, ele agarrou a mesa e mordeu o canto duro com a sua boca, deixando uma marca profunda. Então ele voltou a dormir e começou a roncar. Meng Hao observou um pouco, só para confirmar que ele tinha sido sonâmbulo agora. Então ele olhou de volta para a marca de mordida, percebendo que nunca deve provocar o jovem gordo enquanto ele estivesse dormindo. Ele avançou para longe dele, em seguida, olhou para o manual novamente, sentindo-se animado. O 9º nível de condensação de Qi é o começo do caminho para se tornar um imortal. Trabalhando para eles, eu tenho uma chance de me tornar um imortal. Esse é o maior pagamento possível. Se eu me tornar um imortal, tenho chance de me tornar rico. Meng Hao agarrou o manual com os olhos brilhando. Ele finalmente havia encontrado outro caminho além de estudar para os exames. Naquele momento, a porta foi aberta abruptamente com um estrondo e um alto soou. Fim do capítulo 2.